Pessoal, nós ouvimos muito falar que nada na vida acontece por acaso, ou seja, o acaso não existe. O que vocês pensam sobre isso? O acaso existe ou não existe? Porque essa ideia, para muitas pessoas, não é lá muito agradável, que o acaso não exista. Por quê? A depender do ângulo que você vê as coisas, para quem conta com sorte, ocorrências felizes alcançadas meio que de maneira fácil, vamos dizer assim, né? Como no caso de quem gosta de apostar em jogos, loterias, que conta com a sorte para ficarem ricos de maneira fácil, né? Aí essa ideia de que o acaso não existe não é lá muito legal, não. Muitos também pensam, acreditam que vão resolver seus problemas sem muitos esforços, buscando ajuda nessas questões de sorte, não é? De leitura de tarô, desses sortilégios aí que muitas pessoas buscam, ou mesmo em religiões, né, que prometem soluções, céu fácil, né? Sem esforço nenhum, sem reforma íntima, nem reforma ética, nem moral da sua parte. Para essas pessoas, a ideia da causalidade de ação e reação não é muito legal, não. Mas para aqueles que têm a consciência um pouco mais expandida, uma visão mais alargada sobre o assunto, né? Que procuram conhecer e agir segundo as leis que regem o universo, que são as leis de Deus, as leis naturais, como a lei de causa e efeito, por exemplo, se sentem aliviados, né, em relação a essa afirmativa de que não existe acaso, porque eles estão mais predispostos a trabalhar pela própria evolução, por aquilo que desejam, que almejam, acreditando que nada de mal vai ocorrer com eles que não seja do seu merecimento, né, dos seus atos, né, da programação reencarnatória em relação à vida passada, né, que tiveram e que eles mesmos também participaram dessa programação de reencarnação e que irão exatamente receber conforme suas ações na vida. Isso dá uma segurança e nos predispõe à melhora, à vontade de evoluir cada vez mais. Mas fora a parte dessas especulações, o fato é que, assim como o Espiritismo afirma, a ciência comprova que não existe acaso. Essa é a verdade. E por sabermos que não devemos sustentar uma fé cega, sem comprovação científica, nós buscamos sempre aqui no canal, na ciência, nos livros básicos da doutrina espírita, também outras obras literárias sérias, né, da literatura espírita, informações e dados que possam nos orientar em nossos estudos e reflexões aqui para o canal. A tese que os materialistas sustentavam de que a criação do mundo foi um evento do acaso surgido através de uma explosão ou algo parecido, já caiu de moda há um bom tempo, né, pessoal? Já caiu por terra cientificamente há bastante tempo, aliás. No livro que nós estamos utilizando nessas últimas publicações para os nossos estudos sobre esse tema, que é o livro Terceiro Milênio, As Crianças Voltarão a Brincar, o autor diz no livro como a ciência derrubou a teoria do Big Bang, por exemplo, quando descobriu que não pode existir uma reação inteligente se não houver uma causa inteligente. Na medida que descobriu partículas elementares que formam a matéria elementar, que forma tudo que existe na realidade, têm vontade própria. Elas se movem como que comandadas por um agente externo, que determina, direciona as ações dessas partículas. Então, por mais que alguns tentem, não há como negar a existência de uma inteligência que criou e cria e continua criando tudo. Portanto, o mundo não surgiu do acaso. Daí a ciência se viu obrigada, não que quisesse, mas se viu obrigada a passar a aceitar a ideia óbvia da existência de uma inteligência, de Deus. Embora muitos céticos impermeáveis tentem negar, mas a ciência teve que aceitar que existe um agente supremo que implodiu a energia universal, que é amorfa, né? Ou seja, que não possui uma forma, mas que é o fundamento da existência de tudo. Ou seja, tudo que existe pode ser definido como energia cósmica condensada nas formas das coisas. Por que nós estamos falando tudo isso? Porque é preciso esse esclarecimento
para que possamos entender sobre o futuro e como nós podemos atuar sobre ele. E para isso nós vamos entender como somos os arquitetos de nosso próprio destino, tanto no plano astral como aqui na terceira dimensão. Amando de Deus, a espiritualidade responsável por esse trabalho de moldar as coisas, os fatos, os pensamentos, ou seja, tudo que existe, de moldar isso lá no éter, não apenas objetos, como nós falamos na reflexão anterior sobre o duplo etérico, mas inclusive o modelo do futuro, que o mundo inteiro, que as coletividades, que nós próprios iremos alcançar, também é moldado no éter. Tudo está lá, arquivado, né, no éter. Só que o detalhe importante é que nós iremos alcançar determinado futuro a depender das nossas atitudes, de nossos méritos e deméritos. É claro que isso envolve atitudes do passado, de encarnações passadas e desta vida também. Nós vamos ver isso a seguir, que tem 2 tipos de futuro. Quando nós enviamos para o éter os nossos sonhos, nossos desejos, eles ficam lá, gravados como num computador gigantesco, e isso tudo vai ser analisado pelas equipes espirituais responsáveis por esse trabalho, os enviados de Deus, trabalhadores enviados de Deus. E essas coisas só se realizarão se nós merecermos, de acordo com a lei de causa e efeito. E se nós nos esforçarmos, né, pela realização. Não basta merecer, tem que haver um esforço da nossa parte. Você pode ter um planejamento, um projeto de construir algo, por exemplo. Algo material, uma casa, uma empresa, algo assim. Você tem a vontade, você tem o pensamento. Quando você pensa, você automaticamente projeta para o éter. Isso vai depender do seu merecimento de construir isso e de como você irá atuar, se você vai se esforçar, se você vai ter as atitudes necessárias para isso se concretizar. Então, não é só merecimento, não é só uma coisa, não é nem só outra. É o merecimento e também o ato, a atitude em favor disso. Caso contrário, se a gente não merecer ou se a gente não se esforçar, o que vai acontecer? Com esse projeto, com esse objetivo, com esse planejamento, com esse pensamento, ele vai ser anulado por essa equipe espiritual, essas equipes responsáveis pela análise de tudo isto. E daí o duplo se desfaz. Então, minha gente, não existe sorte, não existe acaso de jeito algum. Eu sinto decepcionar quem gosta e defende essa tese, mas ela não é real. Aliás, o Espiritismo já fala, né, que não existe acaso nos planos de Deus, os projetos de Deus. Então o fato é que todos nós podemos moldar, nós podemos plasmar o nosso futuro, seja ele bom ou ruim, seja ele de expiação ou de provas, que daí tem relação com as vidas passadas, não é? Então nós que moldamos, que plasmamos o nosso futuro. Quem tiver dúvidas sobre o duplo etérico, nós já falamos sobre isso em vídeo anterior, e eu peço que quem tiver dúvida assista o vídeo para a gente não ficar sempre tendo que repetir tudo, o vídeo se torna muito longo, né? Então dá uma olhada lá, assista o vídeo anterior para entender melhor, porque nós estamos numa sequência, né, de assuntos, tá bom? Então quem estuda a doutrina espírita, ou quem é espiritualista em geral, sabe que o perispírito também é matéria. Isso foi provado inclusive cientificamente, que o perispírito tem inclusive um peso muito sutil para nós aqui, seria coisa de gramas. É muito pequeno para nós percebermos aqui, mas tem sim um peso. Isso foi tese, foi conclusão científica em universidade de medicina mesmo. Mas lá para a 4ª dimensão das colônias, como o nosso lar, por exemplo, dos umbrais, né? O perispírito é tão material quanto o nosso corpo é para nós aqui. Isso é uma questão de densidade energética, né? De vibração. É o estudo da física quântica, isso. E esse entendimento, ele vai ser importante para a gente passar a falar sobre o futuro. Nesse livro que nós estamos estudando, o autor fala justamente que existem 2 tipos de futuro, como eu disse lá atrás. Seria o futuro prescritível e o futuro causal. No caso, em rápidas pinceladas falando aqui com vocês, o futuro prescritível decorre no caso aí das provas, das expiações de cada pessoa, né? Ou seja, relativo às nossas vidas passadas. Enquanto a pessoa está no plano astral, antes de reencarnar, essas informações do que irá lhe acontecer ficam lá armazenadas no subconsciente, no plano mental nosso, né, no caso.
No momento do nascimento, da reencarnação, essas informações são transferidas para o inconsciente e lá elas ficam por um determinado tempo por conta do esquecimento que é necessário para o processo de reencarnação, né? Claro. Até que quando a reencarnação se efetiva, no decorrer dela, esse conteúdo vai emergindo, vai subindo para a consciência novamente. E geralmente isso ocorre quando o espírito se emancipa do corpo durante o sono, não é? No desligamento durante o sono. Por isso que ocorrem muitas vezes sonhos premonitórios, porque na verdade a pessoa já sabe o que irá acontecer a ela, daí quando ela acorda, muitas vezes ela se lembra um pouco ou bastante, né? Depende da lucidez da pessoa, e às vezes em partes também, e às vezes se lembra no momento que acorda, para logo em seguida ela se esquecer novamente. A partir daí, através do subconsciente, a pessoa envia para o éter as informações sobre o futuro planejado. E essas informações enviadas para o éter aos poucos vão se configurando em imagens, em situações que serão agente modelador das circunstâncias e dos fatos, que irão se concretizar ou não. Já o futuro causal é, como nós falamos há pouco, nasce das ações e pensamentos do presente, não é? Pelo espírito reencarnado. O futuro causal ele é construído a depender dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, dos nossos projetos. Então, através do pensamento, nós criamos esses projetos, né, as coisas que nós desejamos. Esse projeto é transferido para o plano astral, conforme nossas atitudes. Daí o duplo etérico, que é o agente modelador das coisas, das circunstâncias, não é? Passa a existir no plano astral. Lembrando sempre que isso é construído, é moldado pela equipe ou pelas equipes espirituais responsáveis por esse trabalho. Então fica lá, aguardando a nossa ação para se efetivar no plano físico, conforme o nosso merecimento ou nossas provações. O éter registra, né, arquiva o tempo todo as informações que nós enviamos para ele. O tempo todo. Os nossos méritos, nossos débitos estão lá, registrados no éter, garantindo a cada um de nós receber segundo as nossas obras. É muito justo, isso é muito certo. Quando se fala que tudo que se faz se paga, é pura realidade. Que recebemos conforme nossas obras é mais do que realidade. Então nós percebemos que realmente a nossa vida e o nosso futuro não estão nas mãos de ninguém, a não ser nas nossas. Nós não entendemos exatamente como tudo se processa, porque isso lá cabe a esses espíritos enviados de Deus, responsáveis por isto. Tudo está no comando de Deus, né, através de seus trabalhadores nessa área, mas nós sabemos que de nossos pensamentos e ações irão resultar uma vida melhor ou pior, um destino melhor ou pior, um futuro bom ou médio ou ruim, infeliz ou mais feliz, de carência ou de bonança, tanto no presente quanto no futuro, a depender de nossa vontade e esforço. Mas é importante a gente saber que todos os dias, enquanto nós estamos encarnados aqui na Terra, nós temos chance de refazer o nosso caminho e de trabalhar por um presente e por um futuro melhor. Nós podemos reformular a cada dia nossos sentimentos, nossos pensamentos, o nosso agir, qualquer momento da nossa caminhada aqui. Todos nós temos essa chance. Deus é muito bom com a gente, né? Ninguém está em regime de privilégio, de castigo, não. Deus quer o nosso bem, a nossa felicidade. Como Ele sabe que é um pouco difícil para nós, nós temos essa chance no decorrer de toda a nossa vida. Mas Deus quer também que nós aprendamos, né? E que a gente se esforce. E nada virá de graça se a gente não fizer por merecer. A gente pode esquecer, né? Aí você pode perguntar, como que eu faço isso? Como que eu posso projetar um futuro melhor? Qual o segredo para isso, vamos dizer assim? Entre em sintonia com os projetos de Deus. A espiritualidade nos recomenda isso. Ele criou leis, e essas leis, para quem Deus criou? Para Ele mesmo? Ele não precisa de leis. Ele é Deus, Ele que cria tudo e todos. Ele criou essas leis para nós mesmos. Então nós devemos entrar em quê? Se Ele criou essas leis para nós, obviamente que a gente tem que entrar em sintonia com essas leis.
que são as leis de Deus, como a lei de causa e efeito, por exemplo, que é uma lei divina, a lei da reencarnação. Então pare de desejar a vida fácil, não procure isso. Não existe sorte ou azar, ninguém está em regime de privilégio. Não fique esperando que os outros façam algo por você. Nós podemos colaborar uns com os outros, mas ninguém fará nada por ninguém. Não é a missão de ninguém aqui na Terra. Vamos parar com isso. Comece a pensar assim e comece a trabalhar pelo seu presente, pelo seu futuro. Passe a vibrar, não é? Para que seus sonhos e desejos sejam, além de plasmados no éter, que eles possam se concretizar por estarem em sintonia com as leis do Pai. Mas eles precisam estar em sintonia com as leis de Deus. E quais são essas leis? Jesus respondeu isso há mais de 2000 anos atrás. Ele disse que nós precisávamos ser caridosos, fazer ao outro aquilo que nós desejamos para nós, não fazer ao outro aquilo que nós não desejamos para nós. Precisávamos ter empatia, ser fraternos. Então nós já sabemos que fora disso não há presente nem futuro bom. Quando se ignora o que Deus quer, as leis de Deus, o que Jesus nos ensinou, não há como construir um futuro feliz. É mera ilusão. Hoje alguém pode até passar por momentos felizes, preso às ilusões do mundo, da matéria, né, fora dessas leis, fora desses ensinamentos de Jesus, para amanhã cair de novo no vazio, na infelicidade. Não tem jeito, não tem escapatória. Mas isso é fácil. É mais fácil você ser bom do que ser ruim, gente. Ser ruim dá muito trabalho. A retranca é muito pesada, as consequências são muito funestas. Ser bom ser bom, é bom fazer o bem. Quando a gente descobrir isso, nós vamos realmente fazer da nossa vida uma vida mais feliz, um futuro melhor para nós. Então façamos por merecer o melhor, não é? Peçamos a Deus que os nossos sonhos, que os nossos ideais de vida estejam em consonância com os planos dele para a nossa vida. E para isso a gente deve alimentar na nossa mente, no nosso coração, o bem, a fraternidade, sabe? A vibração positiva, os bons pensamentos. E passar a pensar no nosso futuro, sim, mas pensando melhor, desejando melhor, também para o nosso semelhante, não só para nós. Porque nós devemos cada vez mais nos unir. A vida não é separatividade, a vida deve ser união. Somente com a união nós podemos fazer um futuro melhor, um mundo melhor. Agindo melhor também com os outros, com mais empatia, com mais solidariedade, evidentemente, certamente que os nossos projetos e sonhos estarão em consonância com os projetos de Deus e, portanto, se realizarão. Porque sozinho nós não construímos nada. Nós precisamos de Deus, nós precisamos de Jesus, nós precisamos das pessoas aqui na Terra, dos nossos mentores, do nosso anjo guardião. Nós precisamos nos unir para a gente poder fazer da nossa vida uma vida melhor, do nosso futuro um futuro de luz, um futuro brilhante a gente pode fazer. E não vamos esquecer, gente, que o futuro, para o planeta de regeneração que nós estamos rumando, não é? Já está lá, formado no éter, delineado, portanto, não é? Nós que deveremos nos alinhar a ele, através de nossa melhora íntima, de nossa melhora moral, através do desenvolvimento da tolerância para com as pessoas, do sentimento de fraternidade. Nós precisamos compreender isso e passar a agir assim. E dessa forma, sim, nós vamos nos alinhar moral e vibracionalmente à energia da regeneração. Não tem como viver no local vibrando em energia diferente. Nós sabemos que a energia do planeta está se modificando, está se alterando, não é? Cada vez mais nós precisamos acompanhar. Nós temos falado muito sobre isso aqui no canal e em tantos outros canais da espiritualidade, canais espíritas, todos falando a mesma coisa. Espiritualidade vem falando a mesma coisa. É momento de elevar energias, de vibrar de forma mais positiva, de forma melhor, de forma mais amorosa, para poder merecer viver em um mundo melhor. Para poder merecer fazer parte dessa realidade, desse futuro bom e mais feliz para todos nós. Vamos pensar nisto? Então, pessoal, vamos aí conversando sobre isso, interagindo. Eu espero aí perguntas. Quanto mais perguntas vocês fazem, melhor nós podemos desenvolver os temas.
Deixem aí suas histórias de vida, suas experiências, suas questões pra gente ir conversando sobre isso, tá bom? Até mais, pessoal.